Fala aí, minha galerinha querida, tudo bem com vocês, meus amores? Gente, bem-vindo a mais uma aula de artes. Hoje nós vamos dar início ao conteúdo do nosso segundo bimestre, tá? No volume 1. Hoje vamos falar as várias construções poéticas. Então, na aula de hoje nós vamos falar sobre o poema e a poesia, certo? Eu não sei qual é a página do livro de vocês, mas no meu está na página 79. Se vocês puderem acompanhar, né? Vocês vão me acompanhar e, havendo alguma dúvida, alguma coisa que vocês não entenderam, né? A gente vai estar lá no grupo lá justamente para isso, tá? Então, começando. O poema e a poesia. Poema é uma obra de arte que tem como matéria-prima as palavras. Possui uma estrutura de versos, estrofes, rimas, existente ou não, metrificações e regra. Já a poesia não está necessariamente relacionada às palavras escritas. Ela pode estar relacionada ao sentimento que traz um determinado texto não verbal. É possível ter uma narração poética sem haver a obrigatoriedade de ter versos, rimas, estrofes, etc. Uma imagem, uma escultura, um filme, uma música, uma peça teatral, às vezes diz mais que poeticamente do que um poema. A poesia é uma definição ampla de diversas manifestações artísticas e formas de expressão. A Cecília Meirelles, ela tem um poema que é chamado Motivo. Em trecho desse poema fala assim: eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. Tá? Esse é um pequeno trecho do poema de Cecília, né? Então, nesse trecho do poema da Cecília, nós podemos observar uma síntese, informando em poucas linhas uma ideia, né? E que contempla, de certa forma, múltiplas significações, né? Enquanto eu posso entender esse trecho de uma maneira, você pode entender de outra maneira, né? Então, na sua opinião, o que a poetisa quis dizer? Né? Eu tenho a minha opinião, você tem a sua opinião, né? E onde mais se encontram essas formas de manifestações poéticas em seu cotidiano? Né? Esta foi a maneira que a Tarsila encontrou para se expressar, né? O porquê que ela escreveu aquilo ali. Então, o cotidiano dela era isso, né? Como ela diz, não sou alegre e nem sou triste, sou poeta. Então, poeta é isso, né? O poeta, ele cria poesia, ele cria rimas, né? É sensacional, né? É uma mente, eu admiro muito a mente do poeta, eu acho que o poeta é um ser ímpar, né? A mente dele é sensacional. Gente, o nosso Brasil é rico de poetas. Aqui nós temos só um pouquinho, botei aqui só algumas imagens de alguns poetas, famosíssimos poetas brasileiros, que existem números, eu nem sei qual a quantidade de poetas brasileiros, né? Então aqui eu botei a foto do Carlos Drummond de Andrade, né? O ano de nascimento, o ano de falecimento. Cecília Meirelles, acabei de citar um trecho de um poema dela. Manuel Bandeira, Vinícius de Moraes, Olavo Bilac, Ana Cristina César, Angélica Freitas, né? Ainda está viva. Casimiro de Abreu, Murilo Mendes e o cearense Braulio Bessa, né? Famosíssimo, tem uns poemas magníficos, não diferente de todos os outros que estão aqui, né? Então, gente, a poesia brasileira, ela tem como referências alguns dos poetas, né? Esses poetas que eu botei aqui a imagem para vocês, que eu citei o nome, né? E dentre outros, né? Como eu falei inicialmente,
Nós temos uma imensidão de poetas brasileiros, cada um com uma obra mais linda do que a outra, né? As obras desse poeta mudaram a forma de construção poética literária brasileira. Um bom exemplo são as obras de Mária Quintana, como a poeta única. Seu estilo era muito original. Tinha como foco poetisa as coisas simples do cotidiano. Não tinha um vínculo literário com os movimentos de sua época. Suas obras se mantêm atuais até os dias de hoje, né? Quem vos diga também o Braulio Bessa, qualquer tipo assim, assunto, que ele faz aqueles poemas sensacionais que a gente, né? A gente vê que é a realidade. Né? Cada um deles que você ouvir, que você vê ele recitar esse poema, né? Você se imagina, né? Naquele acontecimento. Então, por isso que eu admiro muito a mente desses artistas, desses poetas, que eu acho lindo. Particularmente eu acho lindo. A mente deles são sensacionais mesmo. Então, gente, não existe só o poeta, não existe só a poesia por escrito, tá? Existem vários tipos de poesia. E agora nós vamos falar sobre as imagens poéticas, tá? As imagens também são poesias. Não só a escrita, não só a textualização, mas a imaginação também é poética. Então, vejam, as imagens são carregadas de significados. Por isso é importante dar um novo sentido ao olhar. Aprender a ver a arte para que seja possível extrair a essência. Dialogar com a imagem, entender a mensagem e o conteúdo sua poética. Nesta contemplação poética, as imagens contemplam também um espaço para você se proporcionar criticamente sobre as ideias transmitidas pelo artista, por meio, ambiente, massificação, consumismo, corrupção, entre outros. Então, observe as imagens. Olha só, essa imagem foi do Crânio. Crânio era foi o Fábio de Oliveira, Parnaíba, né? Ele foi conhecido como Crânio, né? Que era o seu nome artístico, né? Ele foi um dos grafiteiros bem importante, um dos grafiteiros brasileiros que foi bem importante, né? A maneira dele trabalhar, o tipo de cultura que ele usava nas suas obras, né? Ele nasceu em São Paulo, mas somente na sua adolescência, aos 16 anos, que começou a desenvolver seus primeiros trabalhos. Ele próprio considerava suas raízes, né? Foi a principal motivação para começar a pintar. O meio onde nasceu e cresceu foi uma grande inspiração e, de certa forma, é retratado nas suas obras até hoje, né? Os murais e criação de Crânio sempre apresentam o índio como personagem principal. Vocês podem observar que o índio, ele só muda, digamos, o que é o vestiário, mas em todas as imagens que ele faz, vocês podem observar que tem a bandeira do Brasil. Em algum lugar desse personagem índio tem alguma coisa do Brasil, né? Isso foi um estilo de característica que ele fez em todas as obras, né? Todas mesmo. Então ele tornou a sua marca registrada nesse ícone inconfundível, né? Quando você vê aquele índio com aqueles detalhes de brasileiro, né? Você já não tinha como ter dúvida. Aquela peça ali foi produzida pelo artista Crânio, né? Então os índios sempre apareciam em situações engraçadas, né? Que a maioria das obras deles era meio que comédia, né? Então eles fizeram com que os espectadores refletissem sobre a questão como o comunismo, sustentabilidade, o rumo que a sociedade atual vem tomando, né? As linhas e traços usados nos índios são bem marcados e evidenciam o estilo próprio que o grafiteiro desenvolveu ao longo de sua carreira. A cor também escolhida representava os personagens, azul também, como se tornou a característica do Crânio, né? Os personagens são bem vibrantes e tornam a arte prazerosa de se admirar. Ele gostava daquelas cores fortes, né? Quando esses elementos são combinados com a situação atípica, né?
que não retrata a criação do artista, torna-se praticamente impossível de passar despercebido, né? Então, você vê uma obra de arte dessa, vê aquela cor colorida dele, né? Que o índio dele era azul. Todos os dele ele gostava de pintar de azul, né? Como se fosse a pele do índio fosse azul. Então, aquela cor te chamava a atenção. Aquelas características te chamavam a atenção, né? Por mais que ele grafitava naquelas paredes, naqueles muros, não tinha como você passar e não perceber, né? Parar para dar uma olhadinha, né? Que esta realmente foi a ideia dele, né? Foi a ideia de criar esse personagem, de ver essa tentativa de encontrar algo que fosse a cara do Brasil. E nada mais do que o índio, né? Para simbolizar uma característica tão marcante brasileira, né? Então, e o mais incrível é que o conceito permanente atual para os índios na cidade, né? Eles representados pelo grafite, né? Uma arte moderna, né? Porque por mais que ela seja reconhecida desde as épocas dos pré-históricos, o grafite não deixa de ser uma arte moderna. Na pré-história tinha o grafite, sim, tinha a arte rupestre, porém não era tão aperfeiçoado quanto é o grafite, né? Então, o contexto onde a figura é inserida, também pela relação, a cara do Brasil, as cores vibrantes, né? Ou seja, a escolha de Crânio não poderia ter sido melhor, né? Enfim, Crânio é mais um nome super forte, né? Que espalha sua criatividade e sua arte pelas ruas, né? Então, pelos lugares por aí, que ele tem várias obras espalhadas em vários lugares, você vai poder observar e reconhecer as obras de Crânio. Eu deixei para vocês essa atividade da página 81, baseado nesta imagem de Crânio, né, Vende-se Amazônia. Vocês respondam, essa imagem é uma poesia por quê? O que essa imagem representa na sua opinião? Descreva o que você está vendo. Tudo relacionado a essa imagem aqui, de Crânio. Falamos da poesia poética, agora vamos falar da poesia visual. Falando de poesia visual, nada mais além de falarmos de Alex Crane, né? Ele foi o precursor desse estilo de poesia, né? Coisa que não tem como você logo identificar que foi a cara dele fazer isso, esse contorno de poesia ao redor das imagens, construir imagens com poesia, né? Então, toda vez que você vê uma poesia formando um desenho, formando alguma imagem, você vai lembrar de Alex Crane, né? Foi o precursor da poesia virtual, né? Alex Crane, ele nasceu em São Paulo, em 1954, pintor, escultor e gravador. Sua construção poética se consolidou em uma relação contemporânea com a fotografia, a linguagem verbal e o objetivo do cotidiano. Em suas obras é possível observar uma dialeta entre o criador e a obra. Sugere um questionamento de si perante o mundo. Sua obra é constituída de um paralelo entre a realidade e a imaginação subjetiva, rica de misturas e técnicas, né? Você observa que tem a imagem, né? Uma certa imagem, só que ele contornou essa imagem com um poema. Aqui está pequenininho, não dá muito pra gente ler, mas se você buscar uma obra de arte dele 10:1, você vai conseguir ler esse poema que está em contorno da imagem. Então, isso era uma característica da obra de Alex, né? E foi conhecida mundialmente como uma poesia virtual. Poesia na realidade. Outra forma poética pode ser encontrada nas letras de músicas, que contribuem textos em forma de poesia. O rap, movimento artístico do hip hop, é um bom exemplo dessa construção poética. A palavra rap, derivada da sigla Rap Poetic, ritmo e poesia, estilo musical que se baseia em rimas improvisadas,
fazendo apontamento crítico sobre a cultura, as condições sociais, políticas e a realidade de um determinado povo. Um dos grupos do rap mais influente no Brasil é o Racional Max, né? A gente conhece muito, né? Fulano, Max, Fulano, que utiliza uma poesia de denúncia sobre as condições em que os negros e pobres vivem cotidianamente nas cidades. Veja um trecho da música do Gabriel Pensador, de 1973, A Relação Abandona, pelo compositor. Fala assim, ó, o nome da música é Até Quando? Não adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto para fazer e muito gente e muito greve. Você pode, você deve, você crê. Não adianta olhar para o chão, virar a cara para não ver. Se liga aí que te botaram numa cruz e só porque Jesus sofreu não quer dizer que você não tenha que sofrer. Até quando você vai ficar usando rédea, rindo da própria tragédia? Até quando você vai ficar usando rédea, pobre, rico, classe média? Até quando você vai levar cascudo mudo? Muda esta postura. Até quando você vai ficar mudo? Muda o que o medo é o modo de fazer censura. Isso foi uma poesia que Gabriel Pensador fez, né? Relatando, né? Protestando, né? Normalmente essas músicas, esse rap, são maneiras de protesto, são maneiras deles se manifestarem, deles falarem, deles buscar aquilo que eles acham, que eles pensam, né? Então, é isso. A poesia da realidade é exatamente isso, ela fala da nossa realidade, do nosso cotidiano, né? Mas como o próprio autor didático diz, que ele retrata mais o cotidiano do pobre, do negro, dos que vivem pela rua, né? São os mais sofridos. E, para finalizar, né, nossas construções poéticas, não poderia faltar o monólogo, né? O monólogo se caracteriza pela forma interiorizada, amparada na mente do personagem que expõe para a plateia e para si mesmo seus pensamentos. Dentro desta construção cênica, o monólogo pode se relacionar com outro personagem que esteja fora do palco, assim como responder a si mesmo uma espécie de dialeto. O monólogo é um texto teatral, muitas vezes dramático, em que o intérprete, ator, fala consigo mesmo ou com o público, ou seja, a narrativa é feita por uma só pessoa que expressa seus pensamentos interiores. Algumas peças de teatro podem ser construídas somente sobre o monólogo, ou apenas fragmento dentro desta peça, né? Ele é muito interessante, né? Porque se você não conhece esse tipo de método, se você não conhece como funciona o monólogo, você não vai entender o que eles estão mimicando ali em cima, né? Porque naquela plateia eles estão fazendo aquelas mímicas, aquelas expressões, né? Então você tem que entender, interpretar, né? O que aquela mímica ele quer te passar, né? Então o monólogo é isso aí, né? É um único personagem que ele passa para toda a plateia, né? Através de mímica, através de gesticulação, através de expressões, né? Então, um só consegue fazer um teatro, não precisa de uma grande plateia. Um só ele consegue fazer. Então, é um tipo de poesia, né? Um tipo de construção poética dentro do teatro, né? Nós vimos a escrita, nós vimos a arte plástica, né? Nós vimos a música, e o teatro não poderia ficar fora. Então, dentro do teatro, nós temos o monólogo. Então, como atividade dessa aula de hoje, tá? Eu deixei uma atividade bem simples, bem simplesinha e linda. É uma arte linda. Eu peço para vocês que vocês escolham um poema e desse poema o transformem em uma poesia visual.
né? Após você somar a sua poesia visual com um poema que você escolheu, você fotografe e me envie, que eu vou fazer questão de pegar cada uma da atividade de vocês. Lembrando, essa atividade está sendo avaliativa, tá? Ela vale ponto para vocês. Então, gente, a gente encerra nossa aulinha de hoje, tá? Um beijão no coração de cada um de vocês e até a próxima. Beijo!